Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho em fábrica aqui em Portugal. Como que eu consegui esse trabalho, como que tá sendo, como que funciona, qual a jornada de trabalho. Enfim, fiquem nesse vídeo, já pega a caderneta que vai ter muita dica legal. Lembrando que eu vou contar a minha experiência, tudo que eu vou contar aqui são coisas que eu passei e eu espero que vocês gostem. Logo quando nós chegamos aqui, eu confesso que eu não pensava em trabalhar em fábrica, até porque eu pensava assim, no meu primeiro trabalho eu não vou conseguir trabalhar em fábrica, né? Eu sei que tem muita gente que quer muito trabalhar em fábrica pela questão dos finais de semana, que geralmente, né, você trabalha de segunda a sexta. Então tem muita gente que chega aqui querendo trabalhar em fábrica, só que eu não cheguei querendo trabalhar em fábrica. Não é nem que eu não cheguei querendo, é que eu não cheguei procurando trabalhar em fábrica, digamos assim. Por quê? Eu pensava que trabalhar em fábrica, eles iam me pedir documentações, que no início a gente não tem, né? E experiências de Portugal mesmo, que no início a gente não tem. Então, meu princípio não foi foco em fábrica. E aí, no início, eu comecei mandando, né? Para essas vagas que todo mundo manda, que é empregado de mesa, empregado de andar, pastelaria, essas coisas. Só que o meu marido começou a trabalhar. E nesse trabalho, ele só vinha em casa 2 vezes por mês, gente. Sim, 2 vezes por mês, né? A cada 15 dias e só no final de semana, né? Então ele vinha só no final de semana. Então eu pensei, poxa, se eu começar a trabalhar em restaurante, em cafeteria, essas coisas, eu vou com certeza trabalhar sábado e domingo, com certeza. Porque quem trabalha nisso nunca vai ter folga no final de semana. E eu não vou conseguir ver ele, né? Porque o dia que ele vem em casa, eu vou estar trabalhando. Então eu falei, bom, vou tentar aplicar para fábrica, já que fábrica trabalha de segunda a sexta. Lembrando que eu já tinha mandado vários currículos para pastelaria, restauração e nunca ninguém me ligou. E aí eu falei, bom, vou começar a mandar para fábrica. Custa nada tentar. Comecei mandando para fábrica, comecei, mandei muito para fábrica, né? Nós chegamos aqui em março. E aí o primeiro mês praticamente foi só procurando arrendamento. E depois de abril até maio, que foi quando eu comecei a trabalhar na fábrica, foi mandando currículo. Confesso que não foi um mês inteiro mandando pra fábrica não, porque como eu falei pra vocês, no início eu procurei muito pastelaria, essas coisas que na minha cabeça seriam mais fáceis de conseguir, né? E aí fiquei aí, não consegui, e depois eu fiquei, digamos que umas 3 semanas assim, mandando exclusivamente direto pra fábrica. E mandava para todas as vagas que tinha, no Net Empregos, em tudo que era lugar que eu achava, eu mandava meu currículo. E num certo dia eu estava lá, sentada, de tarde, mandando meu currículo na frente do computador, que eram assim que eu passava os meus dias inteiros, na frente do computador, mandando o currículo, quando eu recebi uma ligação, né, a ligação. E era de uma fábrica que eu tinha mandado o meu currículo, naquele mesmo dia, inclusive, e perguntando se eu tinha disponibilidade, né, imediata. E claro que eu falei que sim, não estava trabalhando. E nessa ligação ela me falou um pouco sobre a vaga, né, sobre o cargo ofertado. E aí, para produção, né, fábrica mesmo. E aí eu falei que tinha disponibilidade e eu não tive nem entrevista, gente. No outro dia eu já comecei trabalhando, né. Ela perguntou se tinha disponibilidade imediata. No outro dia eu já estava lá, já comecei. Ela pediu para ir no outro dia. Ela me mandou também um e-mail com uma ficha onde eu preenchi ali alguns dados meus. Não me pediram documentações como manifestação de interesse, residência, nada disso que eu pensava que, né, não vou conseguir porque vão pedir isso. Não me pediram isso, tá? Lembrando que eu tô falando da minha experiência dessa fábrica que eu trabalhei, tá? Hoje em dia já pode ter mudado a forma de contrato, mas enfim. Pediram apenas NIS, NIF, minha morada, meu IBAN, né, que é a minha conta do banco onde eu ia receber o meu ordenado, que é o meu salário. E tudo isso eu preenchi naquela folha que ela mandou por e-mail. Nunca levei nenhum documento físico para a empresa, tá? Depois que eu desliguei a ligação, já tinha lá um e-mail, né, com essa ficha para eu preencher. E também eu mandei algumas fotos dos meus documentos, como passaporte. Isso, foi só meu passaporte que eu mandei foto, anexado nesse e-mail. E no outro dia, conforme combinado, já comecei a trabalhar, né? Já fui no outro dia de manhã, lá no horário marcado para as 8 horas da manhã, e eu já me dirigi pro endereço da fábrica. Chegando lá, né, eu pensava também que eu ia passar por alguma entrevista, de novo, não passei por nenhuma entrevista. Cheguei lá e já começou o dia, já comecei na fábrica normal,
Não fui no RH, não fui nada, fiquei só na recepção. E aí da recepção eles me encaminharam pro meu líder, o líder da minha linha. Eu já fiquei o dia trabalhando já nessa função, nesse setor e com esse líder da linha. E essa fábrica é uma fábrica que produz filtros de ar. Eu também nunca tinha visto, né? Nunca tinha me deparado com um filtro de ar. Vou deixar a foto aqui pra vocês em algum lugar de o que é um filtro de ar, né? Que é geralmente usado aí em hospitais, em hotéis, enfim. São filtros de ar desde bem pequenininhos até filtros de ar bem grandão, pesados e enfim. É uma fábrica de filtro de ar. E qual que era a minha função, né? Afinal eu trabalhava na produção, mas na produção de quê, garota? Então, eu trabalhava fazendo esses filtros, né? Montando eles literalmente. Vinha lá os sacões de tecido dentro, que eram as mídias, que são as mídias, né? E aí pegava esses sacões, colocava em cima da mesa. E aí pegava os ferrinhos, né? Tudo por medida, a gente tinha uma referência, um papel com referência, onde tinha todas as medidas. Então tem esses panos que eu falo pra vocês, esses sacos tem de vários tamanhos, várias espessuras, enfim, tinha que seguir a referência, vinha a referência do pedido ali, com tudo certinho. E nós tínhamos que seguir essa referência perfeitamente, porque é o pedido do cliente. Então pegava lá o saco de tecido, depois ia lá, procurava o ferrinho que a gente metia lá dentro, e aí fazia tudo e colocava dentro da moldura, né, dentro do frame, montava aquilo ali. Tinha esses frames que tinham 4 bolsas, né? A bolsa é quando a gente formava, vinha o tecido, digamos assim, o tecido com o ferrinho virava uma bolsa. E aí dentro de cada frame, dentro de cada moldura, tinha aí pedidos com 8 bolsas, 4 bolsas, 6 bolsas, enfim, dependendo do pedido do cliente. E a gente montava dentro desse frame aqueles ferrinhos que a gente fez, né, essas bolsas que a gente fez, e passava pra frente pra cravagem, né? E depois da cravagem ia pra embalagem, e depois da embalagem ia pro pallet, ia pro caminhão, ia pro cliente. No início eu fiquei ali só meses e meses fazendo só isso que eu tô falando pra vocês, só montando essas bolsas e colocando no frame, né? No início foi basicamente só isso, meses e meses. Depois eu fui aprendendo os outros passos, né, que é dentro da fábrica, que até a parte final. Depois eu passei para trás, né, mais para aprender mesmo. E aí eu aprendi a cravar, né, aquilo ali para você conseguir selar aquilo. Então eu aprendi a parte de cravagem. Era uma parte bem complicada para mim, porque eu tenho meu ombro meio ruim. E aí é uma máquina que fica pendurada assim, como se fosse um grampeador gigante, sabe? Chamada de... Ai, gente, é cravadeira o nome da máquina? Não sei. É uma máquina de cravar gigante, que fica pendurada assim, lá no teto, com um cabo. E você vem cravando assim a peça. E aí você faz aquele movimento assim, são várias cravadelas que você tem que dar. Então você faz aquele movimento várias vezes e o dia inteiro aquilo acaba com o braço. E fica suspenso, às vezes você não tem uma altura muito boa pra ficar ali naquilo, acaba que você fica suspendendo seu braço, enfim. Pega muito braço nessa parte. Confesso que essa parte era uma das partes que eu menos gostava, assim, do processo todo. Quando eu tinha que ficar na parte de cravar, era bem ruim pra mim por conta do meu braço. E aí depois dessa parte de cravar, passa para a parte de verificar, né? E aí tinha a equipe lá, e eu também já fui dessa equipe, de você ficar verificando de uma por uma peça para ver se tem algum furo. A parte, digamos assim, que é a qualidade do negócio, né? Para ver se você vai mandar uma peça ruim para o seu cliente ou não. Que era a parte de você verificar de uma por uma, abria, fazia uma pressãozinha ali para ver se tinha algum furo, se estava sujo, enfim. Essa era a parte de ver se a peça estava boa ou não. Saindo dessa parte de verificar e ver se estava boa ou não, tinha a parte do embalamento, que já era praticamente a parte final, que era onde a gente etiquetava, né? Que eu também já fui dessa parte. Do meio pro fim eu também já fui dessa parte, eu passei por todas as etapas, né? Do meio pro fim já ficava ali na parte do embalamento, que era onde já as peças estavam verificadas, todas ok. Colocava dentro da caixa, colocava a etiqueta em cada peça individual, colocava a etiqueta na caixa por fora, lacrava a caixa com fita cola e já carregava aquela caixa e já colocava na palete.
Essa parte também aí foi uma parte que meio que foi mais pesadinha também pra gente que tem que ficar carregando peso, né? Porque você fica o dia inteiro naquilo. Então a parte da embalagem, ela puxa um pouco, pega bastante a sua coluna ali, né? Você passa o dia inteiro carregando aquelas caixas pesadas, porque cada caixa não é só um filtro, né? Vão vários filtros dentro da caixa, são caixas grandes assim, que você pega aqui e coloca no chão e fecha, depois levanta, coloca na palete, e a palete vai ficando grande e você tem que ir jogando pra cima, levantar aquela caixa acima do ombro, querendo ou não, prejudica bastante a coluna. Eu sentia muitas dores no final quando eu ficava nessa parte aí, nessa última parte já do embalamento. E é isso, e tem que ir controlando tudo, né? Sempre com muita atenção, por conta dos pedidos, para não misturar pedido, para não misturar referência, enfim. E esse é o trabalho. Sobre o contrato de trabalho, né? Sobre o contrato de trabalho. Eu assinei o contrato mais ou menos um mês e pouquinho depois de entrar na fábrica, né? Depois de mais ou menos um mês e meio, eu recebi o contrato e eu assinei o meu contrato. É um contrato de 6 mais 3 mais 3. Então, foram 15 dias de experiência, só que como eu já tinha um mês e pouco ali na fábrica, já tinha sido passado esses 15 dias de experiência, e o contrato era de 6 meses, e com renovação, e depois desses 6 meses eles renovavam por mais 3 meses, e depois desses 3 meses eles renovavam por mais 3 meses, totalizando aí em 1 ano de contrato. E depois desse 1 ano, caso a empresa tenha interesse em ficar com você, ela vai te contratar e aí você já vira funcionário efetivo da empresa. Sobre a jornada de trabalho, né, que era o que eu tanto queria, um trabalho que não trabalhasse no final de semana, devido às condições que nós estávamos passando de nos vermos apenas 2 vezes no mês. A jornada de trabalho. O meu horário de trabalho era no horário comercial, que era no horário de 8 às 17, né? De segunda a sexta, de 8 às 17. Tinha uma pausa ali de 10 minutos, 10 horas da manhã. Começava 8 horas da manhã. E aí 10 horas tinha uma pausa de 10 minutos. Depois meio-dia, 1 hora de almoço. E depois 15 horas, mais 10 minutos de pausa. E às 17 eu ia pra casa. Acabava o expediente e ia pra casa. A fábrica também funcionava em outros horários, né? Tinha uns turnos também, só que eu nunca fui nos turnos. E os turnos eram no horário 6 da manhã às 14. Só que o pessoal do turno, o pessoal do turno não tem 1 hora de almoço. Ele só tem algumas pausas ali, eu não sei de quantos minutos também. Porque como eu falei, eu nunca trabalhei em turno. Então tem esse turno de 6 às 14. E tem o turno de 14 às 22, que pra mim é o turno mais puxado, eu acho, né? Você ficar até 10 horas da noite dentro de uma fábrica, enfim. Pra mim, na minha opinião, é o mais puxado. Mas como eu falei pra vocês, eu só fui no horário comercial. Sobre as horas extras, né? Que todo mundo fala que trabalha em fábrica, tem as horas extras, que é muito legal, muito bom pra fazer mais dinheiro. Gente, assim, eu fiz logo no início, eu acho que na primeira semana de trabalho, eu fiz 2 vezes horas extras, que foram 2 horas, que eu saí 2 dias seguidos, 18 horas, né? E aí, o meu setor especificamente não era muito costume fazer hora extra, nem depois do horário e nem aos sábados. Mas tinham muitos setores lá que faziam tanto hora extra depois do horário quanto aos sábados. E particularmente eu amava não precisar fazer hora extra no sábado, porque eu procurei fábrica justamente pelo fato de eu querer folgar ao final de semana, né? E aí eu conseguia. Então nunca trabalhei no sábado, nunca trabalhei no domingo, apenas segunda a sexta, o que foi muito bom pra mim. Sobre a refeição, né? Sobre a refeição lá. Tem algumas fábricas aqui que tem o próprio refeitório, né? Onde você pode comer lá e tudo mais. Eles servem a comida. Nesse caso, a minha não tinha. Era dado um valor de 6 euros por dia, que era o vale alimentação, vale refeição, né? Que vinha acrescentado no salário. E aí você tinha que levar comida de casa. Então eu levava minha marmita de casa. Lá tem um local específico, né, para você aquecer, o micro-ondas, e tem as mesas onde a gente conseguia almoçar tranquilamente, e é isso. E 1 hora de almoço. Uma coisa que eu estranhei muito logo quando eu cheguei é que você tem que levar a sua água, né? Nessa fábrica específica não tinha bebedouro, não tinha nada de água em relação a que eles ofereciam, e todo mundo levava a sua água.
E então eu andava ali com a minha garrafa de 2 litros de água sempre, todo dia. E se eu esquecesse, enfim, eu ficava com sede, mas eu nunca esqueci, ainda bem. Mas não fornecia água, não fornece água. Eu perguntei de algumas colegas, né, do trabalho, e assim, em algumas empresas que elas trabalharam, era assim também, não tinham o hábito de fornecer água, e outras, algumas forneciam água. Então, querendo ou não, é um hábito daqui mesmo, né, esse fato da pessoa levar a própria água. E é isso, eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês de como é trabalhar em uma fábrica aqui em Portugal, nessa questão de jornada de trabalho, nessa questão de documentação, que eu precisei ou não, tá bom? Comenta aqui embaixo o que mais que vocês querem saber. Eu quero fazer muito um segundo vídeo, que eu acho que cabe sim um segundo vídeo aqui, falando mais ainda sobre fábrica, sobre as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então comenta aqui embaixo o que mais vocês querem saber, que eu vou ter o prazer de vir aqui falar pra vocês. Não esquece de deixar aquele like, não esquece de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito a gente. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!